Graça e paz, irmão. Tudo bom? Bem, nós estamos aqui mais uma vez, né, na nossa escola bíblica da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada aqui de Jussara. E hoje nós temos um tema muito interessante e oportuno para nós tratarmos, que diz respeito a quando vivemos o silêncio de Deus. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Aqui, alguém já teve essa experiência de viver o silêncio de Deus, de estar orando, buscando por algo, e isso não acontecer? Porque esse é um ponto de dificuldade para todos nós. Então, como será que é a sensação que nós temos quando a gente ora muito e busca um sentido, e, na verdade, quando a gente busca mais, às vezes, aquela oração que a gente fala assim, Senhor, eu preciso, eu estou desesperada por isso, e isso não acontece. Então, eu gostaria até que vocês participassem conosco no nosso chat, né? Graça e paz a todos, estamos com saudade. E eu gostaria de que a gente começasse a refletir. Às vezes a gente olha para uma causa e fala assim, não tem como Deus não ouvir isso, porque minha causa é justa. E se a minha causa é justa, minha oração vai ser atendida. Será que é essa a lógica? Será que a partir do momento que eu estou sofrendo, e como será que a gente lida com o sofrimento? Quando a gente está sofrendo, como que é a lógica de Deus? É uma pergunta que muitas vezes nós fazemos. E nesse sentido, eu estava me lembrando até de um filme que é antigo, inclusive, chamado Todo-Poderoso, lá com Jim Carrey. É um filme bem antigo, mas muito interessante. É um homem, ele é um repórter, e aí ele fala que a vida dele está muito ruim, ele está com problemas no relacionamento, ele está com problemas no trabalho, ele acha que ele é injustiçado nesse trabalho, e aí ele chega um momento onde acontece um acidente com ele, e ele fala assim, nossa, Deus poderia consertar a minha vida em 5 minutos, por que ele não faz? E ele começa a falar sobre isso, a reclamar, e ele é chamado como se fosse para uma reunião, e ele chega em um lugar e é uma reunião com Deus, que no caso lá é o Morgan Freeman. E o Morgan Freeman diz o seguinte, tá, eu sou Deus. Ele falou assim, o quê? E ele fala assim, olha, você está achando que é fácil? Então vamos fazer o seguinte, você vai ser Deus por um tempo. Ele falou assim, eu vou ser muito melhor então que você. E ele começou a tentar resolver a vida dele. Então teve um dia que ele queria uma noite diferente, uma noite romântica com a namorada, então ele puxou a lua para perto, e foi aquela lua, ele conseguiu, e através desse desejo dele, quase como se ele fosse um gênio da lâmpada, ele conseguiu provocar um tsunami no outro lado do mundo, lá no Japão, por conta disso. E vai mostrando as atrapalhadas que ele começa a fazer. Então, ele coloca o carro dele como esportivo e ele abre o sinal assim que ele passa. Então, coisas extremamente egoístas era aquilo que ele começava a fazer. E nesse sentido, ele começou a ouvir demais, e eram orações demais. Ele falou assim, poxa, eu tenho uma fórmula para isso, eu vou satisfazer a todos. E eu posso satisfazer quando eu vou falar sim para todas as orações. Eu falando sim para todas as orações, todo mundo vai ficar contente comigo, que sou Deus, vou resolver o problema de todo mundo, e meu ouvido vai parar de ficar ouvindo aqui tantas preces, tantas orações, porque isso está me atrapalhando. E aí ele começa a falar sim para tudo, ele dá enter e vamos lá. E aí se percebeu que houve 400 mil ganhadores na loteria, e o prêmio deles não havia valido quase nada, as pessoas estavam revoltadas. E ele viu que não era tão fácil assim, que ele precisava ser humilde, foi um confronto em relação a perceber que não dava para tratar só com egoísmo para algumas coisas. Mahatma Gandhi foi
foi questionado uma vez, eu achei muito interessante. Ele foi questionado uma vez com a seguinte pergunta: se lhe fosse dado o poder de refazer o mundo, o que você faria primeiro? E aí Gandhi sabiamente respondeu o seguinte, que ele ia fazer uma oração e pediu o poder de abdicar desse poder, porque era muita responsabilidade. Ele sabia que ele não saberia o que fazer, o que fosse melhor. Então, quantas vezes a gente se julga Deus e a gente acha que nós temos uma fórmula para tudo. Mas, nesses casos, a gente vê tantas situações. Por exemplo, um cantor country uma vez falando que ele havia feito uma oração e na oração dele dizia assim, que ele queria muito que Deus derretesse o coração da namorada do colegial dele. E que, passado alguns anos, ele disse que a melhor resposta que Deus poderia ter dado a ele é ter falado, é não ter respondido aquela oração, porque ele teria entrado numa fria, porque não tinha nada a ver com ele, e com o tempo ele viu que não seria dessa forma. Então, é interessante quando a gente percebe que, às vezes, algum dos maiores presentes que Deus pode nos dar é não nos atender. São essas orações sem respostas. Mas quando a gente se refere a algo mais profundo, quando a gente se refere a uma doença, quando a gente se refere a um acidente de um ente querido ou nosso, ou coisas que nos afligem ali intimamente, é algo muito delicado de nós lidarmos. E por isso eu gostaria muito que nós abríssemos nossas Bíblias hoje, lá em Salmo, no Salmo 88. Esse salmo é interessante porque é o salmo mais triste que existe em todos os salmos. Em muitos momentos, a gente vai ver que o salmo ali vai falar sobre a angústia, sobre as dificuldades que vários passaram, mas eles tinham uma esperança. E é um pouco diferente do que está escrito aí no Salmo 88. Vamos ler? Diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Olha só, irmãos.
Quem escreveu esse salmo, esse salmista, era um homem chamado Emã. Ele provavelmente, ali na Bíblia, assim, os estudiosos acham que ele era um homem, ele era um corista ali, na verdade, ele participava dos cânticos ali na época de Davi. Então, ele era uma pessoa que servia a Deus, ele era um servo de Deus, e ele experimentou um sofrimento intenso na vida dele. E ele não compreendia o motivo desse sofrimento. E eu pergunto para vocês, irmãos, quantas vezes nós também passamos por sofrimentos e nós não temos resposta em relação ao porquê nós estamos passando por isso? Então, quando nós somos confrontados com essa realidade, como será que nós agimos? Então, esse salmista ele vai trazer algo interessante para nós nessa noite, para que nós possamos refletir. E eu gostaria muito que vocês participassem e pensassem sobre isso. Então, lá no Salmo, esse é um salmo muito triste, vocês puderam observar. É um salmo que não tem esperança. Por quê? Porque ali no final dele, ele vai dizer: eles me rodeiam como água de contínua, há um tempo me circundam, para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Quer dizer, ele está sozinho, totalmente sozinho, ele está falando de treva, está falando que a vida dele está à beira do abismo, está na iminência de morte, ele está numa sensação de que ele está afogando, ele está se sentindo só, e ele acha que ele está como se fosse numa prisão. Aí na Bíblia não fala o que ele está vivendo, não fala que angústia é essa, que ele fala que a alma dele está profundamente angustiada. E na Bíblia não especifica que tipo de sofrimento que ele estava passando. Tem alguns estudiosos que imaginavam que era até lepra, pela forma como ele descreve, mas em alguns versículos aí vai ver que não era isso. Então, ainda bem que não é falado, porque a gente se identifica ainda mais, a gente vê que são coisas que nós acabamos vivenciando, que a gente percebe várias coisas acontecendo. Então, nesse aspecto, irmão, eu gostaria que a gente começasse a observar o seguinte: se aí tem algumas instruções que vão ser de grande valia para nós. Uma das instruções, nós temos aí 4 instruções a serem seguidas quando a vida se desintegra e nossas orações parecem que elas não são respondidas. É muito comum a gente pensar assim, ainda mais hoje, que tudo é muito rápido, a gente realmente pensar e não dá para deixar de fazer aquela analogia que nós fizemos em uma determinada aula, onde nós dissemos que é como se fosse no WhatsApp. A gente queria que Deus nos escutasse, Ele nos atendesse, ficasse azulzinho, que a gente sabe que Ele está ouvindo, e pronto. A gente acha que isso seria mais fácil. Então, quando a gente vive essa oração que parece não ser respondida, que instruções que isso traz para nós? Quando a gente vê a nossa vida, parece que ela está estraçalhada. Como reagir, como orar? A gente vai continuar orando ou não? E, nesse sentido, a primeira instrução que traz para nós é que a gente precisa buscar o Senhor pela fé. Acho interessante que Emã, ele vai tratar aí, nas escrituras vai falar que ele se refere a Deus como Jeová, e esse Jeová significa que a relação de aliança, que existe uma relação de aliança de Deus e o povo, né? O povo de Israel. Então, Emã, ele é filho dessa aliança. Deus é o Deus da salvação, ele confia aqui nessa salvação, a fé dele é viva. Então, ele diz lá no versículo 1, um clamor por socorro em meio à grande aflição. No versículo 2, ele vai dizer que ele está dando um grito alto para isso. No versículo 3, é um clamor de angústia. Então, perceba como ele está se sentindo. E eu pergunto para você já passou por um momento de angústia extrema e você pôde buscar no Senhor e você buscou pela fé porque outra coisa, tudo ali falava que era não. Não, você só ouvia um não ao seu redor ou você tinha uma alta expectativa de que seria atendido. Isso não acabou acontecendo.
Nesse sentido, irmãos, olha que profundo. Ele, aqui está falando que Emã, ele ora dia e noite. E ele sente dor o tempo todo. E ele ora dia e noite. Então, não importa como nós nos sentimos ou quão impossíveis sejam as nossas circunstâncias nesse momento, mas nós podemos sempre buscar o Senhor e colocar diante dele nossos fardos. A oração, ela não tem uma fórmula fixa. Assim, quem diria, né? Se a gente pudesse virar e falasse assim, nossa, agora você vai orar desse jeito e vai ser atendido dessa forma, Deus vai demorar tanto tempo para te atender. Já pensou se fosse desse jeito? Mas não é, nós não temos assim uma fórmula fixa onde tudo que a gente orar vai ser atendido. Se fosse dessa forma, vocês acham que Jó não teria evitado o sofrimento dele? Que Paulo não teria arrancado o espinho na carne? E será que, inclusive, ali, Jesus, quando está no Gólgota, ele não teria evitado? Porque, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas é claro, ali tem um propósito maior. Então, a primeira coisa é nós precisamos buscar o Senhor pela fé. E o segundo é que nós precisamos dizer ao Senhor como nós nos sentimos. Eu acho engraçado que na nossa sociedade, às vezes, nós temos aquela impressão que nós não podemos ser sinceros. É como se a gente estivesse questionando a Deus, é como se a gente estivesse blasfemando de alguma forma, e é muito comum a gente ver pessoas vivendo uma vida falsa nesse sentido, de que você não pode agir, você não pode falar como você se sente, e aqui o salmista, ele está se rasgando, ele está falando exatamente como ele está se sentindo. Então, realmente é um desafio para nós aceitar o silêncio de Deus, quando buscamos por alguma dificuldade que passamos. O Pablo está falando a esse respeito. E nesse sentido, irmãos, quando o salmista está ali falando, ele não está falando com hipocrisia alguma. Ele está sendo transparente em relação ao que ele está vivendo. Ele está falando, olha, eu estou farto de tantos males, eu estou cansado de sofrer, eu estou me sentindo morto-vivo, eu me sinto abandonado. Lá quando fala que é como se ele tivesse sido contado ali na cova, é como se tivesse uma situação de guerra realmente. Então, se você for pensar na guerra ali, quando existem alguns relatos, que quando tinha ali muitos corpos e eles jogavam em uma vala comum, aquelas pessoas que não tinham a menor perspectiva de serem tratados ou de viverem, mas o que restava para eles era ser morta, eles iam morrer de qualquer forma, eles eram jogados ali como os mortos e dados como mortos já. Já pensou a angústia? E ele está falando que ele se sente assim, um morto-vivo. Olha o que ele está vivendo. E isso nos confronta de forma pessoal, porque a gente olha e hoje a gente vive uma fé tão rasa, achando que se Deus não nos escuta e não nos atende, isso acaba a nossa fé. Então, será que é dessa forma? Por isso que, como a Grazi diz, muitas vezes nós não entendemos o não de Deus, mas o não de Deus também é uma resposta. Só que é angustiante quando a gente quer uma resposta, mesmo que seja não, e quando a gente não recebe resposta alguma, é só o silêncio. Então, isso gera muito problema em nós. E ele não fala apenas como ele se sente, que ele está se sentindo abandonado, mas ele traz ainda um dado novo, um dado que nos choca, porque ele vai falar que também diz que o Senhor é responsável. Em momento ele não tem riqueza, não tem uso, não tem amigos, e se sente como não tivesse Deus. Ele é um prisioneiro sem qualquer esperança de escapar. É como Jó, né? Então, quando Jó ali ele é provado e ele passa por todas aquelas dificuldades, ele está passando por algo muito semelhante. Emã, ele deseja saber o motivo desse sofrimento que lhe sobreveio. E ele não tem uma resposta. E aí está falando que é um sofrimento que dura já muito tempo.
Então, o terceiro ponto para nós é que muitas vezes nós precisamos, nós podemos defender a nossa causa diante do Senhor. E aí eu estava pensando, já pensou se você tivesse, se Deus colocasse uma faca no seu pescoço nesse momento e falasse assim, olha, chegou a sua hora. E você fosse argumentar com Deus por que você poderia ficar vivo, o que você falaria? Emã, ele era um cara audacioso, ele era ousado, ele falava mesmo. E ele falou, Senhor, olha, lá no cemitério não dá para servir, eu preciso servir na terra dos vivos. Então eu preciso que o Senhor opere agora, não é depois. Então ele está ali falando para Deus que tem propósito em ele continuar vivo. Ele quer estar vivo, ele quer lutar pela vida dele. E é interessante a gente pensar quantas vezes a gente desiste tão fácil diante dos problemas. E esse homem está passando por tudo isso e ele está ali argumentando com o Senhor, olha, defende a minha causa, por favor, Deus, olha, eu tenho argumentos aqui. Então, nesse aspecto, no cemitério, não dá para servir mesmo. É um lugar de esquecimento. Ali os filhos vão ver, vão se lembrar, às vezes os netos, mas passado um tempo a gente cai no esquecimento e aí só tem a lápide. Mas durante o ministério, muitas vezes ele ouviu tanto da bênção sacerdotal lá de Números 6, 24, 26, que diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Mas ele não a recebe. Ele sente-se rejeitado e sabe que o rosto de Deus não está voltado para ele. Mas ainda assim ele continua orando. O Isbe vai trazer essa perspectiva para nós. Ele vai dizer ainda mais que o quarto ponto é que ele continua esperando pela resposta do Senhor. Irmãos, às vezes vocês têm alguma situação onde vocês estão ali entregando o seu propósito, aquilo que você busca tanto para o Senhor. Então, você não está sozinho. Não se sinta só. Apesar de que nós vamos viver momentos onde a gente se sente assim. Mas quando a gente pensa que a escuridão é sua amiga, pois esconde dos olhos daqueles que observam seus sofrimentos e talvez digam como os amigos, né, de Jó, deve ter pecado grandemente para que o Senhor aflige de tal modo. Tem pessoas que quando vê outras passando por sofrimento, elas fazem prejudicar ainda mais. Ao invés de ter uma palavra amiga de consolo, assim como os amigos de Jó começaram o quê? Eles começaram a confortar Jó no início, mas depois eles já começaram a falar, olha, você deve ter pecado para que você passe por tudo isso. Não é possível. Então, muitos cristãos acreditam que é pecado ou deficiência da fé. Se a gente passa por um problema, se a gente tem uma doença, se a gente passa por um acidente, onde às vezes é algo muito impactante, tem muita gente que fala assim, esse camarada aí, olha, isso aí é porque ele tinha pecado. Isso aí é fruto do seu pecado e Deus está castigando, Deus está colocando a mão. Ou pode falar assim, olha, se você está deficiente, se você tem alguma dificuldade, algum problema, alguma doença crônica, isso aí pode ser por deficiência da sua fé, você não tem fé, não? Então, há pessoas que ao invés de ajudar, elas acabam machucando mais que uma dor física. Por quê? Porque ainda coloca culpa no outro. E quem somos nós? Tem coisas que é um mistério para nós. E tem gente querendo justificar a Deus e colocando como se todo o sofrimento fosse só o diabo que impôs, mas a gente vê que na Bíblia não é assim. Em muitos momentos foi Deus, Israel passou por várias dificuldades e ali tinha um caráter pedagógico de Deus, teve em outros momentos que era necessário passar por. Então tem várias situações que a gente vai ver nesse sentido. Só que o que me chama a atenção nesse Salmo 88 é que ainda que ele passou por todos esses problemas,
e ainda que ele não visse perspectiva, ele continuava orando, ele continuava buscando o socorro de Deus. E eu pergunto para você, você iria continuar buscando o socorro de Deus? Você iria continuar buscando a Deus acima de todas as coisas, sabendo que é Ele que pode te ajudar? Ou seria mais fácil a gente se desviar nessa hora? Seria mais fácil a gente se tornar um ateu? Porque hoje, muito dos motivos do ateísmo é quando ele nega escutar algum não, e não acontece de acordo com o que ele desejaria e ele acaba negando a Deus. Tem muitos aí, muitos relatos que é pela decepção de alguma forma com Deus. Então, Hitchen mesmo fala que na infância dele ele orou e ele queria muito um cavalo, se eu não me engano, era um brinquedo que ele queria muito, e ele não obteve isso, e depois que ele não obteve, ele foi queimar a Bíblia. Então, foi a partir da decepção que ele começou a não crer que Deus existia. E aí a gente vê quem será que é Deus? Será que nós conseguimos nos subjugar a Deus ou a gente acha que a gente que sabe o que é melhor para nós? Só que, com certeza, é muito difícil passar pelo sofrimento, pela dor. Nós não temos esse preparo. Então, quando a gente acha que demora muito e a gente vai gerando aflição, é muito complicado. E a Nívia está aqui até trazendo, né? Que ela já passou por algumas situações na vida dela, mas nem por isso deixou de confiar em Deus. Só que tem muitas formas que a gente vai questionar Deus, e isso vai acontecer. Por quê? Porque a gente não quer viver pelaquela situação que nós estamos passando. É uma situação que gera angústia, é difícil lidar com, e a gente questiona, e tem gente que se torna até amargo. Então, nesse sentido, eu fiquei pensando assim, poxa, quando estamos nas trevas, nós não devemos duvidar daquilo que o Senhor nos ensinou na luz. Então, é quando a gente ensina e quando a gente aprende ali o melhor do Senhor, é que a gente vai utilizar em um outro momento da nossa vida. Então, se a gente for pensar, por que esse salmo existe? Ele traz algo tão delicado, tão difícil, por que ele está na Bíblia? E pensando sobre isso, irmãos, eu acho extremamente relevante a gente pensar o seguinte, que mesmo homens santos e sábios, eles passam por uma profunda melancolia espiritual. Não estão isentos do sofrimento, não estão isentos de viver algo diferente. Lá no Salmo 90, Moisés vai trazer da angústia que ele está vivendo. Lá a gente vê que Elias passou por uma depressão, a gente vê que Davi passou por uma angústia extremamente significativa quando ele estava ali perdendo o filho dele. Então, nesse aspecto, a gente vai ver outras pessoas mais contemporâneas que passaram por situações difíceis. O Luiz diz que muitas vezes a demora na resposta de Deus seria uma maneira de aumentarmos nossa fé e multiplicarmos nossas orações. E essa perspectiva, ela é muito interessante. Ali tem um homem que é muito conhecido, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, que é Spurgeon. Spurgeon, ele é conhecido até hoje. Os sermões dele são estudados porque era brilhante. E Spurgeon passou por uma depressão, e uma depressão profunda. Spurgeon, ele já era depressivo, e ele teve um momento da vida dele onde ele estava na igreja e uma pessoa brincando começou a gritar e falando fogo, fogo. E por conta disso, só um minuto. E por conta disso, as pessoas é como se tivesse dado um estouro da boiada, e as pessoas saíram correndo ali da igreja, e elas foram se espremendo uma na outra, e muitas pessoas foram pisoteadas e mortas naquele dia. E aquilo ali agravou ainda mais a depressão de Spurgeon. Era uma depressão tão profunda que chegou um momento onde, para ele pregar,
os presbíteros, as pessoas da igreja iam na casa dele, buscavam, porque ele não tinha forças para vir, e ele vinha para a igreja, e ele pregava, e depois eles voltavam e levavam ele para a casa dele. Tamanha era essa depressão. E ele era um homem de Deus que tinha um compromisso imenso com o Senhor. Então, nós não, muitas vezes, a teologia da prosperidade está tão arraigada em nós, como se a gente serve a Deus, a gente não vai passar por aflição, a gente não vai passar por dificuldade. E a lógica do evangelho, do verdadeiro evangelho, não é essa. Está longe de ser essa. Então, nesse sentido, tem até uma obra do John Piper, que vai dizer O Sorriso Oculto de Deus, e ele vai trazer 3 grandes pessoas, né, no cristianismo, que passaram por muitas dificuldades. E um deles é um jovem que se chama David Brainerd. Tem até um livro que vale muito a pena ler, chamado Diário de David Brainerd. Nesse diário, que quem publicou foi o sogro dele, que era até o Jonathan Edwards, também um pregador muito conhecido, vai dizer o seguinte, que ele teve uma vida muito breve, se não me engano, ele viveu 27 anos apenas, e ele até estava na faculdade, ele estava na faculdade de Yale, e ele foi expulso da faculdade, porque teve um professor de teologia, que estava falando algo, e o David disse o seguinte para ele falou assim, olha, você tem mais da graça de Deus do que esse banco aqui da faculdade. E aí ele foi expulso por conta disso, e aquilo ali deixou ele profundamente magoado. E esse homem decidiu ser missionário junto aos índios. E olha que interessante, ele disse o seguinte, que ele, lá com os índios ele podia ser sincero, ele podia ser verdadeiro, e ele iria para lá para poder pregar o evangelho. E o ministério dele foi impressionante, ele viveu coisas extremamente significativas, mas morreu extremamente jovem, era depressivo, tinha passado por muitas coisas. Às vezes nós acreditamos que por sermos cristãos, a gente não vai passar por algumas coisas. E nesse sentido, irmãos, eu acho interessante a gente verificar o seguinte, que nos asilos, nos hospitais, tem mais ou menos o mesmo número de cristãos que o restante, porque nós não estamos livres disso. Nós vamos passar por dificuldades, as aflições que cabem ao mundo aqui a gente passar, e que muitas vezes a gente vai aprender com isso. Mas grandes mulheres, né, e homens de Deus experimentaram o sofrimento. O fato de sofrer não significa que Deus tenha abandonado você. Nunca pense dessa forma. Então, nesse sentido, que a gente pode começar a identificar o seguinte, que às vezes nós vamos passar por sofrimentos, e o sofrimento ele pode durar muito tempo. É quando a gente observa algum filho que nasce com algum tipo de deficiência, os pais têm que cuidar, e eles muitas vezes cuidam com o maior amor do mundo, e eles cuidam porque eles têm um propósito, mas é algo que gera sofrimento, gera dor. Há pais também com deficiência, e quem cuida deles são os filhos. Tem uma história que eu acho interessante de uma mulher que ela cuidava da mãe desde os 15 anos, a mãe era acamada. E ela deixou de estudar, ela deixou de trabalhar, ela deixou de se relacionar com as pessoas para que ela pudesse cuidar da mãe. E durante muitos anos, ela foi a única companhia da mãe, e a mãe foi a única companhia dela, porque exigia esse cuidado. Então, ela tinha 15 anos quando começou a cuidar dessa mãe. E aos 50 anos de idade, quando ela completou 50 anos de idade, a mãe dela faleceu, não houve cura. E ela disse que aos 50 anos de idade ela estava preparada para se casar e preparada para viver a vida que ela percebeu que ela não havia vivido. Então, quantas coisas. Quando chega uma doença crônica, às vezes um sofrimento pode durar uma vida inteira. Como que a gente vai lidar com isso? E muitas vezes nós questionamos a nossa fé em relação a isso. Mas, irmãos, nesse sentido, é oportuno a gente começar a identificar que ainda nós não estamos no paraíso.
essas situações, elas mostram como nós somos frágeis, né? Que nós não estamos isentos de passar pelas situações. Apesar de que hoje existem muitos estudos sérios, por exemplo, lá na faculdade de Harvard mesmo, eles fizeram há algum tempo atrás um estudo onde percebeu que aquelas pessoas que oravam, aquelas pessoas que buscavam, elas tinham uma recuperação muito maior. Por quê? Porque a fé ajudava. Eles fizeram até um experimento que eu achei muito interessante, que colocou 2 grupos em um hospital e colocou as pessoas para orarem somente para um grupo. E ninguém sabia por quem que estava orando, né? Somente quem estava fazendo ali o experimento, os pesquisadores. E aí as pessoas estavam orando por um grupo específico e o outro grupo não havia oração por ele. E eles acharam impressionante que as pessoas não sabiam se era o grupo que estava recebendo a oração ou não. E o final do estudo foi muito interessante, porque se percebeu em um estudo muito sério que o grupo que estava recebendo oração, ele teve um resultado muito melhor, ele teve uma recuperação maior do que o outro grupo. Então, a oração, ela vale muito a pena, mesmo a gente achando que tem momentos que a gente vai viver o silêncio de Deus, apesar de não ser todo o tempo, mas nós vamos ser confrontados na nossa fé em relação a isso. E talvez a maior angústia que nós vamos sentir é como se a gente percebesse que a gente tivesse sido abandonado por Deus, né? Como se a gente estivesse passando ali pela longa noite da alma. E até que ponto isso pode ser real ou não? Porque nós temos uma promessa de que nós jamais estaríamos só. Deus traz isso para nós. Então, nós devemos parar de orar. Nós não devemos parar de orar jamais, inclusive. Mesmo quando parece demorado em atender. Mesmo quando a nossa ansiedade é que a gente queria ter um resultado para ontem. Então, isso é interessante porque Emã, passando por todas as dificuldades que a gente viu ele passar, ele não virou as costas para Deus. Ele tinha a fé e ele continuava confiante na salvação do Senhor. Então, ainda que ele não me ouça, eu vou continuar orando. Eu faço parte de um povo que Deus tem uma aliança, então eu não vou virar as costas para ele. Olha a fé que ele tinha. E nesse momento eu pergunto, a gente tem essa fé? Quando a gente passa por uma dificuldade, quando a gente passa por um luto, quando nós passamos por um diagnóstico difícil, uma doença, quando a gente vê uma pessoa que a gente ama muito, doente, é algo que mexe demais com a nossa alma. E é interessante porque a gente tem um Deus que está ali nos ouvindo, apesar de nós acharmos que ele tinha que estar agindo para ontem. E quando ele não age no nosso tempo, é frustrante para nós? Muitas vezes mas nós não podemos perder a nossa esperança, porque a nossa esperança no Senhor, ele nunca nos abandona. Então, ele tem promessa, sim, para você na sua vida, Patrícia. Ele tem promessa na sua vida também. Por quê? Porque é bíblico isso. E, nesse sentido, é relevante nós pensarmos, olha que tremendo, esse sofrimento que a gente vê ali Emã passar vai ser projetado em um outro momento nas Escrituras, em um sofrimento ainda maior, que foi tremendo, que foi terrível, que foi o que Cristo passou por nós. Então, ali no Getsemane, Jesus sentiu todo esse abandono. Tanto que ele ora e fala, Pai, por que me desamparaste? Por isso, sabemos que terá um fim, porque Cristo morreu por nós, nós sabemos que o nosso sofrimento vai ter um fim. Nós somos soldados de uma guerra onde a gente sabe o resultado final. A gente sabe que o resultado é estar com Cristo, nós vamos ter a vitória. Mas enquanto nós tivermos vida, nós vamos lutar. Então, aqueles que têm passado por angústias muitas vezes, sofrimentos, dores aqui nesse mundo, medite no que Jesus fez por nós. Conscientize do propósito de Deus com o sofrimento.
que seja impulso para você orar ainda mais. Não cesse de orar. Então, muitas vezes, quando nós passamos por maiores dificuldades, não cesse de orar, porque Deus é contigo. Esse salmo ele tem um efeito de curar do ensino errado da teologia da prosperidade. Por quê? Porque ele continua apegado a Deus, apesar de Deus ter negado tudo. Quando fala negado tudo, porque está vivendo silêncio. Então, nesse sentido, irmãos, há tantas coisas que nós podemos encontrar aí. Eu acho, uma vez eu estava lendo um livro, eu achei interessante o que o autor disse. Ele disse o seguinte, que havia uma mulher e ela havia sofrido um acidente, era uma moça, inclusive, ela devia ter por volta aí dos seus 17 anos. Ela era uma menina muito popular na escola, todos gostavam muito dela, e nesse sentido, ela estava fazendo mergulho com um amigo no rio, e ela amava cavalgar, e ela era esportista, e ela fazia tantas coisas, e um dia ela foi mergulhar, e no mergulho ela bateu a cabeça em uma pedra, e ali ela ficou tetraplégica. Então, ela teve ali os primeiros socorros, e quando ela observou, ela havia perdido todos os movimentos. E ela ficou muito revoltada, e um dia de muito lamento, ela começou a falar, nossa, não é possível, eu queria morrer, Deus não está vendo meu sofrimento, eu não tenho força nem para me matar. E ela começou a falar isso, e um amigo dela virou para ela e falou assim, olha, você não está vendo o que você está falando? Você está reclamando de dor, achando que Deus não sabe o que você está passando, mas nós temos um Jesus pregado numa cruz, que sabe exatamente o que você está passando, que sabe exatamente o que é a dor, o que é a dificuldade. Ele não se poupou disso. Ele não quis livrar o dele, pelo contrário, ele nos amou tanto que ele se sacrificou por nós. Quando a gente fala sobre sofrimento, a gente sabe que Deus é um Deus pessoal. É um Deus pessoal que sabe exatamente a sua dor. Ele sabe exatamente a sua dificuldade. Por ele amar tanto, ele deu a vida dele por nós. E quantas vezes nós ignoramos esse fato? Porque nós realmente somos limitados para entender como Deus vai nos responder. E ele vai ter inúmeras formas de nos responder. Deus é multiforme graça. Não adianta a gente querer colocar Deus numa caixinha e achar que quem está no controle somos nós, que ele vai agir conforme a gente acha que é o necessário. Deus, ele é muito maior do que isso. Muitas vezes tem pessoas que querem justificar Deus, querem falar olha, querem justificar algumas situações e elas se esquecem de outras terríveis. Uma vez eu ouvi um pastor, eu achei interessante o que ele disse. Ele disse que ele estava em um lugar e estava ouvindo um testemunho de um homem que ele morava na Grande São Paulo e haviam roubado o carro dele. Então, haviam roubado o carro dele, tinham retirado o carro dele ali e levou para longe, chegou em um monte, e quando chegou nesse monte, percebeu que a gasolina havia acabado, então desistiram do carro dele, abandonaram esse carro e seguiram viagem. E aí houve uma grande enchente, e aí todos os carros estavam boiando. Ele falou assim, agora eu sei por que o meu carro foi roubado. Meu carro foi roubado porque Deus me livrou. Meu carro me estragou, tirou o carro aqui porque teria acabado tudo, então está lá no alto da montanha e agora não tem problema nenhum. Nossa, ótimo a gente ter um testemunho como esse, mas aí a gente se esquece que para salvar o seu carro, Deus provocou e deixou o carro de todo mundo boiando. Então, que lógica que é essa? Então, às vezes a gente quer justificar Deus, Deus não precisa de justificativa. Deus tem um plano para as nossas vidas, né? Ele nos escolheu e sabe exatamente quem nós somos e o que nós estamos passando. Então, nesse sentido, eu concordo, irmã Marta, que o silêncio de Deus, ele aumenta a nossa fé realmente. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ver que nós servimos um Deus que ele é maravilhoso, que ele tem um plano específico para as nossas vidas.
E o plano maior dele é para nos salvar, para a redenção dos nossos pecados. Que aqui ele não está prometendo uma vida que vai ser só de bonança. E eu acho engraçado que tem muita gente que faz chacota do evangelho como se fosse assim, você é crentinho, então você vai ter que suportar tudo. É isso, é aquilo. Não, o evangelho não é esse, não. O evangelho é o quê? É de que nós fomos alcançados pela graça e misericórdia de Deus, e justamente por sermos alcançados por essa graça, nós sabemos que nós não estamos sozinhos, mas que muitas vezes nós vamos ser confrontados com muitas dificuldades. Então, nesse sentido, às vezes, você que está passando por um problema, por um momento de aflição, confie no Senhor, continue buscando nele. Ele tem a resposta certa para a sua vida. E nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas que nós possamos confiar no Senhor. E se você não estiver passando por um problema nesse momento, às vezes você olha para a vida do outro e fala assim, nossa, coitado daquela pessoa ali que está passando por dificuldade. Irmão, tenha compaixão do outro, porque em um momento pode ser nós e pode ser o nosso irmão. Não julgue. Não ache que ele está sendo punido por alguma coisa. Não é assim. Nem sempre o sofrimento é resultado do pecado ou do merecimento. Esse aí ele está pagando pelo que ele fez. Às vezes a pessoa ela só precisa de um ombro amigo. E nesse sentido, tem até um livro interessante de um rabino que fala, ele perdeu o filho dele muito jovem, acho que, se eu não me engano, o filho dele tinha 12 anos. É um livro interessante que diz assim, quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. E ele vai dizer que o filho dele havia falecido, se eu não me engano, com 12 ou 14 anos de idade, mas ele tinha aparência, ele tinha um problema congênito, e ele tinha a aparência de uma pessoa de 60 anos de idade. Então, foi muito sofrido, muito difícil, mas ele disse que as pessoas chegavam, às vezes, achando que estava confortando ou consolando, e trazia feridas ainda maiores. Eu quero dizer, irmão, tenha compaixão, tenha empatia, se coloque no lugar do outro. Se você não consegue ajudar, ore. Ore. Tenha uma palavra de bom ânimo. Tem um relato de uma família, eles fizeram o diário e até uma filha que anotava tudo, porque o pai dela havia sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. E tanto o irmão dele havia morrido com isso, a mãe, o avô, alguns tios. Então, ele sabia, quando houve esse diagnóstico, ele sabia exatamente o que estava aguardando ele. Já pensou se a gente estivesse passando por uma situação tão delicada como essa? E aí, ele começa a enfrentar as dificuldades, mas ele tinha muita fé, sabendo que não tinha cura naquilo que ele estava passando. Uma vez nós vivemos uma situação onde um amigo estava passando por uma situação de câncer, e aí um amigo queria consolar, queria confortar. E o conforto dele foi o seguinte, olha, eu sei que essa situação sua aí é muito difícil, você tem que ter fé. Olha, tem 50 anos que eu estou na igreja. A gente sabe que Deus é um Deus de milagres. Eu nunca vi milagre nenhum, mas a gente sabe que Deus é um Deus de milagres, você tem que confiar. Então, aquela fala gerou dificuldades, gerou desânimo, mas aí chegou um outro e falou assim, olha, tenha bom ânimo. Se Deus tem um propósito na sua vida, ele pode te curar ou não, mas ele vai te dar força para passar, seja o que for que você estiver passando. Nós temos um Deus que é pessoal. E eu achei interessante o diário dessa família, porque a filha foi registrando cada situação. E aí ela dizia, teve um escrito dela que ela falava assim, o papai não consegue amarrar os cardápios dos sapatos. Em um outro momento, ela disse, o papai já não consegue assinar o nome. Em um outro momento, ela disse, o papai quebrou a clavícula e já não vai mais ao trabalho.
O papai caiu no estacionamento e teve de esperar no chão até alguém vir socorrê-lo, porque ele não conseguia se levantar. O papai já não consegue comer flocos de milho no café da manhã. O papai já não consegue nos abraçar. O papai está com dificuldade para engolir o purê de batata. O papai já não consegue manter a cabeça erguida. E aí ela vai falando de situações difíceis que ela vai passando, que o pai dela está passando. E depois de 7 anos, ela estava ali ao lado do pai dela. E ela vê o pai dela sentado numa cadeira, lutando para respirar. E ele orando, e ela começa a orar, pedindo paz. E ela diz assim: oro pedindo paz, limpo-lhe o nariz, massageio-lhe as costas, observo o amor da mamãe por ele. Hora da despedida, ouço o papai expressar seu amor por mamãe e pela vida que passaram juntos. Vejo o papai olhar para o céu e calmamente dar o seu último suspiro. E aí ela diz assim: o Senhor é o meu pastor. Olha, irmãos, eu não estou aqui dizendo que a gente não vai presenciar milagres. Nós vamos sim presenciar milagres. Quantos milagres nós vimos? Ali a gente vê o relato de Paulo dizendo o seguinte, que Paulo ele coloca a mão ali em um manco e o manco começa a andar, ele chega a ver uma pessoa, ele chega a ressuscitar um morto. Já pensou? Que coisa magnífica! Mas a gente também serve um Deus que vai dizer que ele tinha um espinho na carne, ele conviveu com isso, mas ele conviveu bem, crendo no Senhor, tendo fé nele. Então, independente daquilo que passarmos, nós temos um Deus que vai passar junto conosco. Então, a Raquel está aqui falando, ela crê que Deus vai curá-la. Amém. Deus pode te curar. Deus tem um plano na vida da Raquel, a gente vê isso, Deus cuidando dela e o amor dela pelo Senhor é maravilhoso, a gente vê isso. Então, a vida dela tem mostrado como Deus é fiel, por quê? Porque ela tem ali sempre visto que Deus não a abandona e ela continua com a fé arraigada no Senhor. E é isso que Emã muitas vezes fez, de que enquanto eu tiver vida, eu estou crendo no Senhor, eu estou buscando no Senhor e eu estou aqui porque daí vier, mas eu estou no Senhor. E é isso que Deus tem para nós. Então, nesse sentido, a gente vê uma família, mesmo nessa história, que foi capaz de prover, dando força, dando conforto ao pai, aquele que precisava, fazendo tudo que ele podia, até para morrer bem. Então, nesse sentido, irmãos, lá em Coríntios, nós vamos ver uma expressão maravilhosa de quem é Deus. Nós temos um Deus de toda a consolação. Deus nos consola nas nossas tribulações. Para quê? Com a consolação que recebemos, nós possamos consolar os que estão passando por tribulação também. Então, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. E que, a partir disso, nós possamos viver um evangelho vivo, rico. Quantas vezes nós perdemos tempo com coisas medíocres, né? Nós estamos perdendo tempo com algo que não vai acrescentar nada na nossa vida, com intriga, com o dia a dia. E aí, nesse sentido, nós vamos ver que Deus é Deus sobre a nossa vida. Então, nós acreditamos que em alguns momentos a gente está sozinho e assim como a irmã está lá dizendo, é como se a única coisa que restasse é a treva. Não, Deus é um Deus de conforto, é um Deus de consolo. Nós temos uma promessa dizendo assim, que Ele nunca nos abandonará.
Deus nunca abandonará você nem a mim. Então, que nós possamos crer no Senhor, que a nossa fé esteja firmada no Senhor, que nós possamos amadurecer mais a nossa fé, que nós não possamos viver acreditando que Deus é uma marionete nas nossas mãos, mas que nós vamos passar por dificuldades, podemos passar por dificuldades, podemos passar por tentações, podemos passar por provações, mas nós sabemos que Deus é conosco, que independente daquilo que nós passarmos, nós possamos refletir o Senhor na nossa vida. E diferente ali do salmista, hoje nós temos já a experiência de Cristo. Cristo morreu na cruz para nos salvar. É um amor que é maravilhoso demais, que a gente não consegue mensurar. Então, que a gente possa amadurecer diante do Senhor, que a gente possa deixar de ser egoísta, mas que a gente veja e tenha o propósito diante do Senhor e falar assim, Senhor, eu entrego a minha vida realmente a Ti. E que a gente possa levar consolo e conforto desse Deus tão maravilhoso que nós temos experiência, nós possamos refletir isso na nossa comunidade. Que nós possamos ser as pessoas que não vai julgar o outro e falar assim, olha, você está passando isso por causa disso. Que a gente possa resplandecer a Cristo e aí, através até do sofrimento de Cristo que a gente viu Ele passar, mas também nós possamos refletir o consolo do Senhor nas nossas vidas. Quantas vezes a gente olha e fala assim, olha, eu não tenho força para passar por isso, nós não temos mesmo. Tem situações onde a gente vai olhar e falar assim, Senhor, eu estou no meu limite, eu não consigo, é isso que a Emã está falando aqui, eu não consigo ir além disso. Mas muitas vezes é aí que Deus está nos carregando no colo. Então, que a gente possa confiar no Senhor. E nesse sentido, irmãos, eu quero convocá-los a orar mais, a orar por nossas vidas, a orar pela nossa comunidade, a orar pela nossa nação, a orar pelo mundo. Nós temos passado por uma situação que nós nunca vimos antes. E aí a gente vê hoje que a gente vai se acostumando com o mal. Olha só, no início estava todo mundo com medo. E aí o medo produziu o quê? Produziu as pessoas estarem em quarentena, por exemplo. Estarem guardando essa quarentena. E agora a gente se acostuma, a gente acha que está normal, então está tudo bem, aqui não está tendo nenhum caso, então a gente começa a afrouxar as coisas, a gente começa a deixar, e quando acontece algo próximo, a gente se choca novamente. Mas então que esses dias eu até recebi um áudio que eu achei engraçado demais. Olha o que é o egoísmo. Era uma senhora que, na simplicidade dela, ela falava assim, ó, fulana, eu quero falar que o fulano, a gente estava pensando que era o coronavírus, mas graças a Deus saiu o resultado. Não é corona, não. O negócio dele é dengue hemorrágica. Graças a Deus é dengue hemorrágica. Ele está ruim, mas ainda bem que não era o corona, né? Então, quer dizer, aquilo que tem uma letalidade muito maior, que representa 90% de chance dele virar óbito, e o coronavírus tem uma letalidade muito menor, mas que não tem essa questão do contágio, então é um alívio. Na hora eu penso só em mim, eu não penso no outro. Então, que a gente esteja mais responsável, que a gente veja e se coloque no lugar do outro, que a gente respeite mais um ao outro. Por quê? Porque nós vivemos um evangelho que é vivo. Então, assim, que a gente busque no Senhor. Nós estamos aí com uma proposta, né, do Douglas e da Grazi ali pro culto de oração. Amanhã vai ter oração, vamos orar. Vai ter uma oração que nós possamos tirar esse tempo para realmente orar, para ter um tempo com o Senhor. Nós precisamos orar, porque muitas vezes, irmãos, quando a gente olha e fala assim, olha, eu não tenho nada, às vezes você pode virar e falar assim, olha, eu não tenho isso, eu também não confio nesse Deus que você está me falando, não, Helene. Olha, às vezes agora você está confiando no dinheiro que você tem, ou no status que você pode ter, ou nas suas forças, e quando tudo isso é retirado, por quê? Porque nós estamos envelhecendo, nós estamos passando por situações onde a gente não tem controle algum sobre nada. Então, quando é retirado tudo, a gente vê que o quê? A nossa força está no Senhor. A nossa fé precisa ser nele. Ele não nos abandona. Ele não está falando assim, olha,
pode descer do barco. Não, ele está no barco junto com você. Então, que no momento onde você acha que você não tem paz, que você busque a paz de Deus e que a gente vai encontrar essa paz. Então, que a gente esteja buscando mais no Senhor, mesmo que a gente esteja passando por um vale, mesmo que a gente esteja passando por um silêncio do Senhor. Às vezes você está apresentando uma área da sua vida que você queria tanto que Deus agisse, e Ele está agindo, só que a gente não sabe como é o agir dele. Não vai ser dentro daquela caixinha que a gente acha que precisa ser, mas que Ele continua ali agindo pela sua vida e pela minha vida. E que nós possamos confiar. É o que a Juliana disse, né? Eu creio que Deus nunca me abandonou e nunca vai me abandonar, porque Deus é fiel. Deus é fiel realmente, irmã. Deus é fiel e Ele está ali presente na nossa vida. E que a gente possa confiar no Senhor, deixando de confiar só porque Ele pode nos dar algo. Ele nos deu o que há de melhor, porque Ele deu a vida do Filho dele para nos salvar. Então, que a nossa fé esteja alicerçada nisso. Por isso, vamos orar, entregar as nossas vidas diante de Deus e buscar mais dele para nós. Amém? Senhor, muito obrigado porque nós estamos aqui, ó Deus. Nós estamos aqui respirando o ar que o Senhor colocou para que respirássemos. Nós estamos aqui vivendo o que o Senhor deixou para que vivêssemos. O Senhor é um Deus que nos conhece intimamente e nós queremos nos abrir e nos rasgar diante de Ti, mostrando o que realmente temos vivido, mostrando todas as nossas angústias, todas as nossas dificuldades, mostrando quem realmente nós somos, porque de Ti nós não escondemos absolutamente nada. Mas nós confiamos no Senhor, nós esperamos no Senhor, nossa fé está pautada em Ti, ó Deus. Aumenta a nossa fé, esteja conosco, Deus, que possamos vislumbrar cada vez mais o Teu mover sobre as nossas vidas, que possamos ter a mente do Senhor, a mente de Cristo, ó Pai, para que possamos ter uma visão maior, mais complexa diante de tudo que o Senhor tem para nós, diante de tudo que o Senhor tem da proposta, dos Teus planos, que estão ali ministrados na Tua palavra. Por isso, ó Deus, fale conosco, continue agindo sobre nós e que haja transformação, uma transformação real na nossa vida e no nosso dia a dia. Que as pessoas que convivam conosco possam ver, mas que nós também não possamos, que nós possamos parar de julgar tanto o outro como muitas vezes temos feito. Que possamos ser diferentes, ó Deus, que possamos levar mais desse Deus que é consolo, que é conforto, que é o Senhor para a nossa sociedade. Assim nós Te louvamos e Te exaltamos, ó Deus, em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de pedir para vocês, para que nós possamos orar amanhã. Nós temos visto aí a proposta de fazermos jejum, orarmos, que nós possamos entregar nisso aí, que a gente possa realmente realizar isso aí. Vamos abraçar isso, vamos ter a prática de oração. Que nós nunca possamos deixar de orar nas nossas vidas, porque o nosso conforto e consolo maior é em Cristo. E que além disso, irmãos, nós possamos estar também aprendendo mais do Senhor. Por quê? Porque vai ser através da palavra de Deus que nós vamos aprender o que Deus tem para nós, senão a gente vai entrar aí em teologias vãs, em mentiras. A teologia da prosperidade é uma grande mentira, que está muito fora do que é a Bíblia. Então, na escola bíblica, nós podemos aprender mais da palavra e ter uma fé alicerçada no que realmente é a verdade. Então, que nós possamos tirar um tempo também para aprendermos, para estudarmos a palavra. E a partir de semana que vem, nós vamos retomar a nossa revista, que tem um tema muito oportuno para conectar com o que nós estamos falando aqui sobre oração, sobre vida com Deus. E aí nós vamos voltar a verdadeira espiritualidade. É um estudo sobre 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Então, que possamos começar a ler esses livros, estudar, para que possamos participar das aulas. Nós contamos com vocês, eu agradeço a participação de cada um. Um abraço e que Deus abençoe a todos.
Amém?